Quantas vezes Deus pediu para você abandonar um hábito ou um pecado que desagrada o coração de Deus? No Papo Crente de hoje, eu vou te contar um pouco da história de Josué e de Acã e como nos traz essa revelação. Josué, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel naquela época. E ele foi liderar o povo de Israel para derrubar as muralhas de Jericó. E nisso, Deus tinha dado uma ordenança para Josué. Josué, você vai destruir completamente Jericó e essas muralhas irão cair. E você irá destruir completamente tudo. E não pegue nada, nenhum despojo para o acampamento. Porque o despojo é para destruição e para o Senhor, nosso Deus. É para Deus. E não para vocês pegarem nada. E o que acontece? Existia um ser humano chamado Acã. Acã pecou e o pecado dele fez com que destruísse não só a vida dele, mas também ao redor, ao povo que estava ao redor. E Acã, ele pegou o ouro, a prata e uma capa e trouxe para a tribo de Israel. Trouxe para o povo de Israel, sendo que Deus tinha ordenado para não pegar absolutamente nada. Mas não para por aí. Lá na frente, eles foram lutar contra Ai. Mas Josué mandou 2 espiões em Ai para ver a cidade e espiar a cidade. E os espiões falaram, Josué, vamos enviar somente 3.000 homens, porque a cidade de Ai é pequena e a gente vai destruir ela rápido. E o que acontece? Eles vão com 3.000 homens. E eles não conseguem vencer Ai. Alguns dos homens morrem, ou seja, houve derrota para Israel. Sendo que naquela época, Israel era muito famosa por vencer todas as guerras pelo Senhor dos Exércitos, Deus dos Hebreus. Então eles tinham essa fama, porque abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o Josué, as pragas do Egito. Então tinha essa fama do exército de Israel. Mas eles foram à derrota. Então Josué foi perante o Senhor e perguntou, Deus, por que o Senhor deixou Israel perder? Haver destruição de Israel. Por que, Senhor, houve essa derrota? E Deus falou que dentre um povo de vocês existe um que pecou, que trouxe ouro e prata para o meu povo, e vocês me desobedeceram. Então Josué foi ver que de cada tribo, quem foi que fez isso perante o Senhor. E descobriram no fim das contas que foi Acã. E Deus ordenou, Josué, mandem apedrejarem Acã, toda a família de Acã. Seja que ele tiver jumento, bezerro, gado, o que for. Toda a família de Acã será destruída. E o que acontece depois dessa destruição, de destruir a família de Acã? Lá na frente, Josué vai tentar de novo destruir a cidade de Ai, que é uma cidade perto de Betel, perto do Rio Jordão. Então, o que acontece? Josué já não manda mais 3.000 homens. Josué manda 300.000 homens. Mais de 300.000 homens para poder destruir Ai. E o exército de Israel eram milhões, porque era um povo populoso, era grande povo. E então, eles conseguem destruir a cidade de Ai depois disso. E Deus ainda fala que os despojos podem ser para eles. Ou seja, o ouro, a prata, os animais, que eles pudessem se apossar disso de novo. Então, veja como é bom obedecer à voz do Senhor. Quantas vezes você está nesse hábito de pecado e foi um Acã da vida, continuou no hábito de você obedeceu à voz do Senhor, sabendo que era o melhor para você, ou a ganância, o pecado da ganância, o pecado da falta de perdão, e vocês não ouviram a voz do Senhor e houve destruição para você mesmo e quem está ao seu redor, seja família, amigos, seja lá quem for. Então Deus pensa o melhor para você e para quem está ao seu redor, para que não haja destruição. Deus, ele é misericordioso e ele sempre vai querer o melhor para a gente. Sempre, 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 sempre. Então, examine o seu coração. O que é que você está pecando hoje contra o Senhor? Que hábito você está tendo que vai contra a vontade de Deus, que Deus não se agrada? Deus está querendo falar com você hoje. Esse vídeo vai chegar para alguém que está passando por isso. Para a pessoa certa.
Quantas vezes você continua no mesmo pecado e você sabe que isso te destrói e você sabe que destrói também quem está ao seu redor. Deus não quer isso para você. Ele não quer. Ele quer ver você em despojos bons, deleitando dos despojos bons, de vencendo o que Ele tem para você. E não nessa guerra perdida de escassez, de derrota, de destruição. Então que esse vídeo te alcance para você refletir sobre isso hoje. E envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deus quer te restituir. Deus quer restituir a sua vida. Ele te ama. Ele tem o melhor plano para você. Se arrependa dessas atitudes. Se arrependa desses pecados, desses maus hábitos. O Senhor tem o melhor para você. E por meio de Cristo Jesus, pela graça que nos foi dada, a gente não precisa morrer, né? Como Acã foi morto. Mas é somente se arrepender. E o Senhor Jesus, Ele te perdoa e te salva hoje. Então aceite tudo isso, que Cristo tem a graça superabundante para você. E deixe Jesus levar esses pecados na cruz. Ele já levou, na verdade, né? Então aceite isso, que seus pecados foram perdoados. E a partir de hoje, queira ter uma vida no Senhor. Sem hábitos ruins que te destrói quem está ao redor. É isso.